Olá, Dayana, boa noite. Hoje, com grande prazer, foi uma cobrança da audiência. Estavam me perguntando por que as mulheres não estão participando desse assunto. Né? Eu costumo falar assim, não, mas tem tantas mulheres envolvidas dentro dessa questão do blockchain, vamos colocar assim, mas eu não tive a felicidade eu fiz alguns convites, mas por terem agenda tão completa, ficou muito complicado. E, cara, eu quero te agradecer muito, a Dayana Udry, por participar e por trazer a gente a um tema tão importante e provocativo. Dayana, antes da gente propriamente entrar no tema, eu queria que você entendesse que o canal tem um objetivo, a gente quer informar e educar toda a nossa comunidade de blockchain, de criptoativos e fintechs, e trazer visões amplas, né? Desde o mercado em si, aquele que é consumidor do que a gente está fazendo, de uma maneira em geral, como aqueles que estão regulando para que o mercado possa se adequar de maneira correta. Enfim, então é uma honra e um prazer tê-la aqui conosco, e gostaria que você se apresentasse para a nossa audiência. Claro, Ricardo. Primeiramente, boa noite a todos e a todas que estão aí com a gente, né? Eu que agradeço o convite, a gentileza do convite de estar aqui hoje nesse bate-papo com vocês, né? Eu me considero uma pessoa muito curiosa, né? Eu sou uma jurista curiosa do mundo tecnológico, então, nessa curiosidade de ficar vendo e estudando eu falo que enfim, é um boom, né? É uma mudança de paradigma social e econômico. Me deparei com Bitcoin lá por 2017, eu acho, por aí. E desde então eu falo, né, minha especial atenção e carinho, e desde então eu tenho estudado, sempre com olhos jurídicos, né, e dentro da minha especialidade, que é mais tributário também, né, minhas especializações são todas em direito tributário, especialização, mestrado e agora meu doutoramento. Doutoramento porque lá em Portugal, e lá em Portugal eles falam doutoramento, não doutorado, né? Doutoramento em direito tributário também, né? Então, isso, eu estou aqui porque eu sou uma grande curiosa e acabei me apaixonando pelo tema de forma aí, definitiva, digamos assim, porque já passou o tempo da paixão, né? Já estamos aí com alguns anos, então realmente é amor mesmo. Tem aquela questão que a gente estava antes, até mesmo da gente entrar ao vivo aqui, que a gente começou a bater um papo. Para o nosso lado, como empreendedor dentro desse segmento, a gente quer sempre colocar muita atração, né? A gente quer olhar para um ponto e não quer perder o foco e tirar esse foco de vista. E a gente vai literalmente se esbarrar com a questão jurídica. E você tem se especializado muito nessa questão de análise jurídica dentro do blockchain, especificamente tudo que acontece dentro do blockchain. É escritora de um livro, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o livro, porque nós vamos conversar sobre ele também, e sobre os temas que estão ali. Mas a pergunta é assim, sobre esse avanço, como é que eu freio um empreendedor que ele está buscando fazer alguma coisa para o mercado? O empreendedor ele precisa entender que ele também não pode correr e acelerar muito. Qual que é a tua opinião? Qual que é o teu ponto de vista como uma estudiosa jurídica do assunto? Olha, eu acho que a gente está entrando num ambiente que eu falo que é altamente complexo, não tem uma resposta de pronto, porque quando a gente pensa no ecossistema que está sendo construído em cima da blockchain, nós estamos falando, na verdade, de uma mudança nas trocas de valores, né? No primeiro momento, valores monetários e valores financeiros, digamos assim, né? Agora de uma forma mais ampla, e até tokenização de valores outros que não são nem financeiros e nem monetários propriamente ditos. Então, nós estamos falando de um universo muito grande e que, na minha opinião, não tem como mais voltar atrás, porque faz sentido a gente começar a pensar numa sociedade altamente digitalizada, ela ter trocas de valores também digitalizadas, por intermédio do arcabouço, digamos, tecnológico digital, que possibilita essa troca de valores de forma inteiramente, como eu disse, né, digital e global, né? Então, faz sentido dentro de um movimento maior, digamos assim. Então, para mim, não tem como a gente falar, não tem que refrear, não vai. É algo que já está acontecendo e a tendência, penso eu, é que cada vez mais isso vai se desenvolver. Só que, obviamente, da mesma forma que o mercado, digamos assim, tradicional,
ele pode ofertar alguns riscos às pessoas, às comunidades, digamos assim, de pessoas. Por exemplo, no mercado financeiro, a gente pode pensar no perigo de alguns empreendimentos estarem captando valores públicos de investidores que não têm, digamos assim, uma qualificação e um conhecimento, ou seja, o problema daquela assimetria informacional na terminologia técnica, mas que não tenha acesso a todas as informações. Por isso, nós temos órgãos, né, no caso a CVM, que estabelece algumas condicionantes para tentar trabalhar ou minimizar essa falha de mercado, dessa assimetria informacional, essa ausência de informações para o grande consumidor, né, para o grande público, que quem detém é a empresa, eventualmente, que quer fazer essa captação pública. Então, da mesma forma que nós tivemos esse cuidado no ambiente, digamos, tradicional, isso também vai ser replicado para o ambiente digital. Então, no fundo, eu acho que é esse o olhar que a gente tem que tentar entender, que as inovações, elas têm que acontecer, naturalmente elas vão acontecer, e é bom que aconteça, porque a tecnologia, ela é uma ferramenta, e se ela vem para nos trazer benefícios, no sentido de nos possibilitar trocas de valores de forma mais econômica, com menos fricção, com menos custos de transação, com maior capilaridade, com um maior alcance mundial, e isso pode ser bacana, né? A gente também não pode deixar de entender que nós temos riscos atrelados a isso, assim como no mercado tradicional. Então, eu acho que é esse balanço, esse equilíbrio que a gente está, nesse momento, tentando buscar, né? Eu acho que a gente está nesse momento aí de debates para fim de chegar nesse equilíbrio, digamos assim, nessa razoabilidade dentro desses interesses contrapostos. Tem uma palavra que você usou bastante, que acabou sendo o nome do próprio canal, do Van Hal, que se chama Trocando Valor. Justamente porque é dessa forma que a gente entende o trabalho que a gente está buscando fazer da melhor maneira. E colocando aí um asterisco sobre esse assunto, de fazer da melhor maneira, é um assunto que nas outras lives eu também procurei tratar, que é sobre essa parte de regulamentação, porque o assunto ele é preocupante. A gente está querendo desenvolver uma comunidade pujante no Brasil, com mais empresas entrando dentro do segmento de criptoativos, e a gente tem uma preocupação muito grande, porque coisas muito erradas vêm acontecendo, e elas vão continuar acontecendo todos os dias, e para o nosso mercado isso não é bom, no sentido, é bom no ponto de conhecer, mas acaba tirando um pouco do que, como isso de fato poderia ser. Nesse ponto, eu comento com alguns empreendedores também da área, que eu falo assim, olha, é um assunto muito importante, a gente tem que observar o que está acontecendo dentro do mercado, e a gente tem que ajudar os reguladores para eles entenderem o que é esse mercado e como deixar ele ainda melhor, porque os grandes beneficiados disso serão os empreendedores que estão construindo seus negócios em cima do blockchain, quanto os nossos clientes, que vão se beneficiar de toda uma infra extremamente segura e confiável, mas sob uma perspectiva legal. E aí eu queria pegar esse ponto, Daiane. O que hoje a gente tem? Qual regulamentação específica hoje, por exemplo, que você tem visto que de fato tem essa visão de ajudar o mercado e ajudar o mercado, eu falo, o investidor e o empreendedor? O que você está observando? Tanto CVM, Banco Central, qualquer outro órgão que esteja envolvido? O que você poderia comentar sobre isso? Tá. Então, olhando o cenário Brasil, né? Brasil. Infelizmente, a gente não tem uma regulamentação específica para o setor, a gente não tem, tá? O que nós temos é manifestações aqui a colar, seja em circulares, seja em provocações, eventualmente, de alguns projetos, mas uma regulamentação específica nós não temos. O que falar assim, o único diploma legal, do ponto de vista amplo, legal no sentido amplo, nós temos apenas a instrução normativa da Receita Federal, né, a IN 1888, que foca na questão de tributação, e ao contrário do que já ouvi falar por aí, que ela estaria criando uma forma de tributação, não. Na verdade, o que acontece é que a IN 1888, ela simplesmente um passo anterior. A Receita Federal, ela olhou, digamos assim, para as principais operações, né, com criptos até a época, ou digamos, a questão de compra e venda de criptos, né? E diante
diante desse fenômeno, ela interpretou, falou, olha, essa operação com criptomoedas, né, especificamente com criptomoedas, eu interpreto que elas seriam operações que se encaixam no conceito de imposto de renda pelo ganho de capital. Eu dei essa interpretação a esse fato social. Então, vocês que estão aí trocando criptomoedas, vocês estão praticando uma atividade que se encaixa na previsão normativa que define imposto de renda pelo ganho de capital. Então, no fundo, a Receita deu essa interpretação. A IN 1888, ela vem para ser o que a gente chama, estabelece um dever acessório, ou seja, não é o dever de tributar, é um dever de prestar informações à Receita. Então, as exchanges prestando informações, ou nós que realizamos as operações em ambiente, né, em exchange internacional, ou diretamente entre as partes, que devemos prestar as informações para a Receita das operações que nós estamos realizando, para que ela fiscalize e verifique se todos estão pagando o tributo dentro da interpretação que ela deu. Então, é só isso que nós temos hoje no Brasil em termos de regulação do mercado cripto, tá? Temos, como eu comento até no meu livro, acho que todos aí estão aí, talvez, que são curiosos do mundo, já tenham acompanhado, propostas de leis. Nós temos algumas propostas legislativas que tentam estabelecer algumas diretrizes normativas para fins de auxiliar, digamos assim, os empreendedores e os consumidores desse mercado, mas estão ainda em tramitação, né? O primeiro projeto é de 2015, então está em tramitação aí há 6 anos. Então, bastante tempo. A gente sabe que no mercado tecnológico, que evolui rapidamente, 6 anos é realmente muito tempo. A gente não pode demorar tanto para estabelecer diretrizes, né? E qual seria, o que a gente tem de 2015 que ainda está tramitando? Você sabe? O número do projeto? Não, sobre o que seria o projeto? Sobre cripto, sobre eles tentam trazer diretrizes no sentido não tributário, tá? Ele tenta penalizar algumas operações que a gente sabe que são, né, eventualmente, que têm um cunho penal, então, modificando o Código Penal e algumas legislações específicas criminais, traz, por exemplo, os conceitos do que é criptoativo, do que seria atividade de mineração, traz determinações de que o Banco Central vai estabelecer diretrizes ou normativas para que as operadoras, as exchanges ou custodiantes e outros partícipes desse mercado, as condições mínimas para eles estarem em mercado. Então, a gente tem esse tipo de diretriz nessas propostas legislativas, tá? Então, assim, tentando resumir ou facilitar, e fazendo um gancho com o que eu escrevi no meu livro, o que a gente verifica no movimento macro, na verdade, nós estamos realizando atividades com um instrumento que é novo, criptoativos, várias atividades. Então, como é que o mundo tem olhado para isso? Ele tem tentado identificar quais são as principais atividades humanas, quais são as principais transações que são realizadas nesse ambiente, que possam trazer riscos, que a gente chama de riscos jurídicos, para, digamos, os estados. E quais seriam esses principais riscos que as atividades com esses criptoativos têm despertado a atenção dos órgãos reguladores? Primeiro risco é você utilizar esses criptos para fins criminosos, tá? Desde você realmente cometer algum ilícito até evasão de divisas, eventualmente você utilizar isso para fins de tráfico para financiamento ao tráfico de entorpecentes, financiamento ao terrorismo, esse tipo de uso, né? Um segundo risco que eu identifiquei, que está na ordem do dia, é utilização desses criptos, né? Como mecanismo de captação pública de valores e você lesar o consumidor, os esquemas Ponzi, de pirâmide, etc. Terceiro risco é você ter algum problema ou algum efeito contrário à política financeira e monetária. Tá? E a gente vê uma preocupação no primeiro momento relacionada a isso. E a tributação das manifestações de riquezas. Então, dentro desses 4 principais riscos, os legisladores de todo mundo têm buscado estabelecer estándares para tentar trazer maior clareza e maior segurança para isso, para a comunidade. E o Brasil não é diferente. Então, nossas propostas legislativas, elas têm por objetivo normatizar esses riscos, tá? Tentar minimizar esses riscos, esses 4 riscos, tá?
apenas tributação, que não é muito tratado, e nem política monetária, né, e financeira, que é deixada para o Bacen. Mas os outros dois, que é a utilização do cripto para fins criminosos, e você tentar estabelecer normas que tragam maior segurança para os operadores do mercado, para que a gente não veja tantas questões aí de golpes ou de utilização da fé de quem não tem, enfim, uma experiência, seja realmente lesada. Então, é essa o olhar, assim, digamos assim, macro dessas propostas legislativas, tá, Ricardo? Tá. Sobre o ponto de vista do empreendedor, que ele olha para o que você acabou de falar e ele entende que muitas coisas ainda estão sendo discutidas e construídas dentro desse segmento, mas aquele que está pensando em agir corretamente dentro do mercado, que tipo de sugestão que você daria para ele falar assim, bom, isso aqui não existe ainda, isso está sendo discutido, mas, poxa, não seria legal, talvez, você se estabelecer dentro do que a gente já tem para dentro do mercado e não existe, não é que, vamos falar, você está cometendo alguma infração, entre aspas, vamos colocar, porque não existe uma regulação ali bem definida, mas o que você falaria para o empreendedor que está nesse segmento de criptoativos, que ainda estão em discussão, e o que ele faria dentro do negócio dele, que tipos de cuidados que de fato ele deveria ter? Olha, dia zero, começou a operar, faça isso. Claro, olha, uma ótima pergunta, porque eu acho que você tocou num ponto que eu acho que é bem importante deixar bem claro. O fato de não ter uma legislação específica não significa que não tenham que ser observadas regras jurídicas, tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A normatização específica, ela vem para trazer mais clareza de orientação para a gente, mas no dia a dia o que tem que ser feito? Infelizmente, ou felizmente, né, dependendo do ângulo, do ponto de vista, uma assessoria jurídica é importante nesse caso. Por que é importante? Porque nós vamos estar falando, tentando entender o negócio, o modelo de negócio, né? Para quê? Para poder, dentro do modelo de negócio, por questões, né, até de inferências lógicas, digamos assim, mimetizando a operação com operações parecidas que já existem hoje sendo realizadas no mercado tradicional. Exemplo simples, uma operação bem simples aqui. Teve aquele boom dos ICOs, ou CTOs, e hoje temos outros, né, ofertas iniciais aí de várias siglas, né? Mas eu vou colocar um exemplo antigo só para entender o que eu estou falando de forma bem clara mesmo, bem simples. Quando começou-se a fazer ICOs, né, ou Initial Coin Offerings, ou Security, né, Securities Token Offerings, né, ou seja, ofertas iniciais de tokens que tinham por objetivo a quem adquirisse esse token ter uma participação e, eventualmente, num ganho futuro da empresa, isso não é algo novo. Por quê? Porque a captação pública de valores já existe, já é regulamentada. Nós temos tanto os IPOs quanto a regulamentação de crowdfunding. Então, alguém que queira fazer isso por meio do cripto, no fundo, não está fazendo algo que não existe regulamentação, não. Está fazendo algo que já existe regulamentação, só que com um novo instrumento, que são os criptos. Então, esse tipo de operação tem que se sujeitar às normativas que lhes são similares, tá? Por uma aplicação realmente de similaridade com a operação com cripto versus o que acontece já no mercado tradicional. Então, essa auxílio jurídico é importante porque, no fundo, é isso que o advogado vai fazer. Ele vai entender o teu negócio e vai tentar mapear, digamos assim, riscos jurídicos. O que eu quero dizer com isso? Identificar potenciais âmbitos normativos, diplomas, leis, diretrizes normativas, enfim, que se apliquem ao teu negócio para que você minimize eventuais problemas, né, futuros. Então, é isso que eu falaria de aconselhamento, digamos assim, tá, Ricardo? E sobre o ponto de vista lá do empreendedor, para participar dessa comunidade e ajudar nesse processo de regulamentação também, como é que você vê a atitude e a postura desse empreendedor sobre esse mercado, né? Sobre participar ativamente desse ecossistema, como a gente está falando, e ajudar as entidades regulamentadoras para entender também, porque muitas vezes eles ficam olhando o que está acontecendo fora, querem fazer um suposto Ctrl-C, Ctrl-V, se equipara com o que existe aqui dentro,
e muitas vezes a comunidade ela fica um pouco afastada, vamos colocar assim, aqueles que estão mergulhados e querendo fazer um trabalho bem feito, às vezes ficam meio que deixados de lado e outros mais ativos, mais fortes, ou aqueles que estão já fazem um mercado de uma outra maneira, já com regulamentação, estão querendo também participar desse cenário, que são maiores, que têm voz mais ativa, e aqueles que estão começando nem sempre conseguem participar desse movimento. Como é que esse empreendedor poderia participar ativamente dentro desse segmento e poder colaborar com ideias, sugestões, enfim? Olha, eu acho que primeiro ponto, o que você tocou, eu acho que é algo bem importante. Eu não consigo hoje visualizar, e aí é a minha opinião até como curiosa, porque eu sou do assunto, eu não consigo visualizar hoje você estabelecer diretrizes normativas sem uma conversa, sem compreender o mercado. Eu não consigo mais imaginar num ambiente tão complexo, com tantas novidades, e que, utilizando a nomenclatura aí dos startups, que você vai pivotando vários negócios ao mesmo tempo, daqui a pouco está de um jeito, daqui a pouco está de outro. Não consigo imaginar um cenário em que a regulamentação simplesmente não passe por um diálogo entre os agentes que vão regulamentar o poder público e os agentes de mercado. O que eu acho que é importante é que os agentes de mercado se organizem como, né, já tem se organizado através de associações. Eu acho que nesse momento, não que eu não ache que os órgãos, quando eles estabeleçam diretrizes, eles não possam abrir em audiência pública, como é muito comum lá fora, como a gente já viu a participação aqui, e não digo audiência pública no sentido de ter que convidar alguns especialistas, não, audiência pública para ouvir sugestões mesmo, por meio da internet, sugestões da comunidade. Mas eu acho que o poder de você se organizar a próprios empreendedores por meio de associações representativas, eu acho que isso traz uma maior representatividade, um maior corpo nesse tipo de diálogo, né? Então, eu acho que o primeiro ponto a gente vê e a gente tem esse movimento natural, né? Acho que as pessoas vão se organizando conforme seus interesses, e isso é muito saudável, porque a gente começa realmente a estabelecer espaços de diálogo, né? E nesse ambiente de espaços de diálogos, a gente consegue estar estabelecendo consensos, tanto dos participantes do mercado, para que dentro de um consenso ou uma agenda mínima possam estar conversando e explicando as situações e abrindo eventualmente as angústias e os movimentos com o poder público, né? Então hoje eu não consigo imaginar uma regulamentação sem esse diálogo. E mais, eu não sei se a gente pode falar apenas de uma forma de regulamentação mais num ambiente altamente complexo. Eu acho que vai ter coisas que vai ser a própria comunidade que vai se autorregular. Eu acho que o poder público vai entrar onde realmente não haja digamos, um comportamento, comportamento saudável do mercado macro, digamos assim. Até porque senão não tem nem por que o Estado intervir, né? Se está tudo certo, intervir. Então, eu acho que é esse tipo de situação que a gente vai estar vendo. Então, a gente já vê, eu acho que a tendência é cada vez isso se expandir mesmo. Eu acho que é necessário a expansão, porque nossa comunidade cresce muito, né? Muito, muito. Todo dia crescendo muito. A gente teve até uma boa notícia agora, recentemente, né? Um processo que foi aberto, se não me engano, no início de 2020 ou no final de 2019, da CVM, que ela abriu o sandbox para operações de tokenização, que foi excelente. Eu lembro que naquele período eu estava tocando uma outra empresa, junto com outros sócios no segmento de tokenização. A gente discutiu bastante a possibilidade de participar do sandbox e a gente resolveu que naquele momento não seria interessante. Mas, puxa, eu fiquei muito feliz quando eu vi algumas empresas que foram selecionadas para participar do sandbox. E aí eu quero aproveitar, né, primeiro parabenizar a CVM pela iniciativa. E também saber um pouco mais do teu ponto de vista sobre essa postura da CVM e, na tua experiência, o quanto você acha que a CVM vai conseguir aprender com essas empresas e com os negócios que elas vão fazer, e a sua opinião de forma geral sobre o sandbox. Olha, eu, na verdade, acho que esse é um mecanismo excelente para ter esse tipo de diálogo, de você compreender de fato o que está acontecendo e ver potencialidades dessa tecnologia para outros usos, né? Porque no fundo,
O desconhecimento é que às vezes gera um certo estranhamento. Então, a partir do momento que você conhece e começa a perceber as potencialidades e os benefícios, eu acho isso fantástico. Eu, na verdade, inclusive, a gente participa de alguns grupos de debate que tem representantes da CVM, do Bacen, e a gente fica muito feliz de ver essa postura, né, dos órgãos reguladores, de fato, estando assim, uma postura mais aberta a compreender tudo isso, porque eu acho que a ideia de atrelar o mundo dos criptos a cometimento de crimes, isso já passou, já né, já tá velho, já é old school mesmo, né? Ou no jargão dos mais jovens já ficou cringe, né? Já é cringe isso daí. Então, assim, eu vejo com bons olhos, eu acho que é esse o caminho mesmo, de fato, a gente abrir oportunidade para o novo, né? Ter um ambiente seguro de experimentação mesmo, e para que o órgão entenda melhor isso e ele possa colher os frutos disso, até para lapidar, melhorar as regulamentações que vão ser feitas e mudar, eventualmente, regulamentação que impeça outros empreendimentos sérios e que busquem realmente trazer benefícios, porque, no fundo, a função do órgão regulador é trazer benefícios para a sociedade brasileira. Eu acho que isso a gente não pode deixar de ter em conta, porque a administração pública, de uma forma ampla, os órgãos reguladores, eles estão aqui para defender o interesse público, ou seja, ter diretrizes para que as pessoas que estão realizando o negócio no ambiente financeiro ou de captação de valores, né, no mercado financeiro, de uma forma ampla, não acabe lesionando as pessoas, né? Esse é o interesse público que está por detrás. Então, se as coisas estão mudando, precisa entender e ver se isso é útil ou não para o interesse público. Então, eu acho que esse ambiente de diálogo é super salutar e importante e tem que ser incentivado e aplaudido mesmo, Ricardo. Eu faço coro a você, tem que aplaudir mesmo. Cleo, a gente está com a participação aqui da audiência do Dr. Roberto Rosenblum, foi o primeiro que participou da nossa live aqui. Sou fã dele. Incrível, muito ativo dentro desse segmento. E ele fez não é bem um questionamento aqui, mas é uma posição mesmo. O Sandbox mostrou que a CVM está muito refratária, né, ao ecossistema cripto. Apenas 3 empresas passaram. E ele é muito provocador, porque é um cara mergulhado. Não, eu acho que... Eu acho pertinente. O que você diria para o doutor Roberto aqui? Não, eu acho que a questão a gente avançou de alguma forma, né? Ainda que poderia ter opinião de que foram poucos, deveriam ser mais, mas o fato é que, de alguma forma, a gente avançou. Às vezes, talvez não avançou 10 casinhas, mas que avançamos uma, já é um caminho no avanço, né? Eu prefiro ver o copo meio cheio, digamos assim. Mas eu respeito, eu acho que é um posicionamento válido, né? Acho que nós esperamos sempre mais, eu acho que a gente tem que exigir isso mesmo, a gente tem que exigir excelência, tem que exigir mais. Mas também a gente tem que falar, ok, é um começo, é uma casinha, melhor do que 0 casinhas, sabe? Penso eu. Né? Melhor uma do que 0. Então, a gente queria 10, mas pelo menos já teve uma. Sobre a questão do Banco Central, especificamente, o Banco Central já tem, não só o Brasil, mas o mundo praticamente tem discutido as CBDCs lá, que são Central Banks Digital Currencies. É uma discussão muito profunda em relação a todo esse sistema financeiro que já existe há milênios, mas que agora, de fato, parece que vai se revolucionar. Como é que você tem visto essa questão dos bancos centrais, né? E o que a gente pode esperar para os próximos anos? O Brasil provavelmente nós devemos estar falando de fato do real digital mesmo, a partir de 2022, talvez 2023, eu acredito 2023, mas como é que você vê todo esse movimento de bancos centrais do mundo inteiro trabalhando em cima desse assunto? É um assunto bem polêmico, vários pontos de vista aqui, para começo. Porque a gente, tirando de um lado a fofoca do porquê que foi tão rápido, porquê que a gente viu esse boom em poucos anos, assim, depois de debate, deixa eu começar essa questão de bastidores ou de opiniões de lado, olhando de fato a proposta que está na mesa dos bancos centrais, tem preocupações, né? Tanto da questão da cidade, se os agentes vão ter acesso a tudo que eu estou gastando, é uma preocupação, e eu acho que é algo que tem que ser levado em consideração, porque o direito, né, a soberania dos nossos dados é algo que está muito aí, né, reconhecidamente como direito fundamental nosso, então acho que tem que estar realmente nos debates, mas, assim, do ponto de vista de utilitário, digamos assim,
a gente vê que a implementação desses mecanismos, eles podem ser muito úteis para muitas políticas, né? Até para fins de facilitar a troca monetária para pessoas que não são bancarizadas, por exemplo, você aumentar o acesso. Só que, obviamente, nós temos o gap do acesso digital. Então, uma vez que a gente consiga ter mais pessoas com celulares, tendo um acesso digital, isso pode facilitar muito a troca de valores entre pessoas que não, ainda que tenham acesso a celular, não tenham acesso a instituições financeiras lato sensu. Então, eu acho que é um ponto positivo. Uma outra questão é a confiança. Exato. Nós estamos, para fim de a gente poder crescer esse ecossistema, a gente está baseado em pessoas que acreditam nesses empreendimentos, acreditam nas propostas e acreditam na tecnologia. Mas isso é o que percentual da humanidade Brasil? Pouquíssimas pessoas acreditam de fato nisso. Então, se a gente começar a pensar num ambiente ou numa promessa que tende a ser algo de troca de valores para a grande massa, nós temos que entender que a grande massa tem que confiar nessa tecnologia. E você ter uma moeda oficial que pode estar sendo utilizada para fins de você lavrar os smart contracts, ou seja, não que sejam contratos do ponto de vista legais, podem ou não podem ser, mas não vou entrar nesse debate aqui, mas que possam subsidiar todas as transações que aconteçam no ecossistema, no ambiente de blockchain, isso pode auxiliar muito a confiança e a adesão à tecnologia, digamos assim. Então, eu acho que a gente também não pode deixar de entender que, às vezes, isso pode ser muito útil, até para você realmente massificar e realmente difundir e facilitar a confiança e o acesso a isso. Porque aí você vai estar transacionando não mais com criptos que foi emitido não sei lá por quem, ou por uma instituição privada, enfim, mas você começa a realmente ter uma manifestação monetária, uma unidade monetária, né, uma representação monetária lastreada na confiança do ente que já tem a nossa confiança, já é algo que do nosso inconsciente coletivo, já está no nosso DNA, digamos assim, que há tantos anos, né, que temos instituição Estado. Então, por esse ponto, eu acho que pode ser positivo, sabe? Por esse ângulo, sabe, Ricardo? Tá, tem uma preocupação que também eu ouço bastante de muitas pessoas, que é sobre o aspecto de mais digital, né, estamos ficando, né? Eu tenho as meninas, as minhas filhas em casa aqui, que ficam vira e mexe nos jogos que nem eu faço ideia praticamente o que são e o que fazem, né? Então, do Roblox, enfim, uma série de outras. A gente sabe o quanto que o sistema financeiro vai e se aproveita todo esse mecanismo, porque ele faz parte, ele está dentro do mercado. Mas existe uma preocupação assim, bastante séria sobre a questão das moedas, dos CBDCs, que é em relação ao monitoramento dos usuários, dos indivíduos que estão fazendo, operando e fazendo as transações. Há uma preocupação muito séria, porque justamente sobre o aspecto do que eles fazem é uma coisa, mas sobre o aspecto de direcionar o que ele pode ou não fazer, é uma etapa complicada. Ela cria uma tensão muito séria para quem está, sabe? A gente tem discussões, algumas pessoas comentando da China, por exemplo, pode forçar o chinês a consumir mais ou a desacelerar o consumo, enfim. Isso é um fator preocupante, porque isso tira completamente a liberdade que é tão essencial no processo como um todo. Você ditar para o indivíduo que está com aquela moeda que ele agora você pode gastar, agora você não pode gastar, naquele setor você não pode fazer isso, naquele outro você não pode, sabendo que ele é o sabedor, vamos colocar assim, das melhores decisões dos interesses próprios que ele tem. E aí existe uma preocupação séria. Eu vejo algumas pessoas comentando bastante sobre esse assunto. Vão controlar, de fato, o consumo das pessoas, porque se eu tenho uma moeda, né, que tá completamente digital, e eu sei como é que está a situação econômica do país, essa situação econômica global, o que eu faço com isso? Como é que eu seguro, como é que eu acelero, como é que eu desacelero, como é que... Tem uma interferência grande, é uma preocupação muito séria sobre esse aspecto. Eu não sei se você já ouviu esse tipo de assunto, mas eu acredito que você tem alguma opinião sobre essa intromissão que possa, de fato, existir no consumo dos indivíduos.
Olha, Ricardo, eu confesso que eu já tinha ouvido a questão da preocupação com a vigilância, né? De você exatamente saber, poder rastrear, né? Você poder rastrear o que a pessoa tem, o que a pessoa não tem. Agora, a ponto de fazer, digamos assim, a medidas de contenção de gastos, de impedimento de transação, eu não tinha ouvido falar ainda, né? Eu acho que a gente está entrando num terreno que, no fundo, passa por um debate prévio, porque a tecnologia ela é um instrumento, né? E aí qual vai ser a finalidade, porque ela vai ser utilizada, né? E aí eu pergunto, será que nós temos maturidade institucional suficiente para que esse tipo de coisa aconteça ou não aconteça? Primeiro ponto, não sei. Aí é uma pergunta que está muito além do meu conhecimento ou da minha ingerência. Então, eu acho que é algo que dá para ser colocado na mesa essas preocupações, mas assim, eu acho que a gente tem que tentar pensar qual é o nosso contexto, qual é a nossa maturidade institucional, de fato, o que diferencia a gente ter uma emissão digital, não inteiramente ou parcialmente digital, versus o que a gente já tem hoje de emissão e de controle das políticas, tanto de valores que são fisicamente emitidos versus os valores que são digamos, estão, né, sendo gerenciados pelos intermediários, que também têm um controle, o que mudaria ou não, e aí eu te falo que não é a minha área de expertise, mas são pontos que vão estar na ordem do dia. Eu acho que nós, como cidadãos interessados, temos que estar, de fato, atentos a esse debate para evitar esse tipo de situação, né? Então, assim, não posso falar, nossa, isso seria impossível. Não, porque, no fundo, se a gente tem um instrumento tecnológico que permita fazer isso, e tiver alguém lá que tenha o botãozinho na mão e possa fazer, pode fazer, mas como a gente vai estabelecer, digamos, uma governança, tanto política, quanto governança no sistema, quanto de checks and balances, como a gente tem hoje na democracia brasileira, para fingir não termos um único poder, tendo todo o poder, a gente divide esse poder entre três poderes, três instituições diferentes para fim de balancear isso. A gente vai ter que pensar, talvez, em situações nesse sentido, mas isso é um debate aí de governança, de poder, de como a gente vai tentar trazer contrapesos a eventuais poderes, que é um debate bem interessante, bem profundo aí, né? Que eu acho que a nossa sociedade vai passar, sim, para ter algo nesse sentido, Ricardo. A gente tem um processo evolutivo muito forte para acontecer sobre essa ótica, né? A gente tem, de fato, uma transformação sobre a maior invenção que o ser humano fez, que foi o dinheiro. Para mim, não tem nenhuma outra, maior que seja essa. Capacidade, né? O que está por trás do dinheiro. E a gente está, de fato, num processo justamente de transformação desse modelo. E o que vai ser bastante interessante, porque muitos negócios vão se renovar e vão se transformar dentro desse cenário, porque se abrem novas possibilidades. E o mundo, de fato, ele nunca regrediu, né? Ele sempre evoluiu, justamente por causa dos empreendedores que constroem em cima da camada anterior a nova, e assim sucessivamente. Eu acho que a gente vai se beneficiar, tanto eu do meu lado como empreendedor, consumidor, né, e participante ativo, né, consumindo e empreendendo dentro do segmento, como toda a cadeia em volta que vai fazer esse sistema todo funcionar. Né? A gente acredita que vão funcionar cada vez melhor, que essa é a nossa visão, sem dúvida nenhuma. E Dayana, sobre a tua ótica do que está por vir de uma maneira geral, tá? Do que você quiser falar sobre os criptoativos, enfim. O que você está percebendo especificamente dentro do Brasil? Se a gente já tem alguma tendência nesse cenário estabelecido, quais negócios que você tem visto que são promissores? Gostaria que você também colocasse aí teu ponto de vista sobre esse assunto. Eu acho que, assim, o ecossistema a gente vê de um tempo para cá está amadurecendo, então eu acho que isso é muito legal de a gente estar vendo, de fato, que cada vez mais ele está amadurecendo. Óbvio que nós temos problemas, como sempre teve, mas ele está amadurecendo de uma forma ampla. Tendências grandes que nós vemos cada vez mais, os NFTs, não só do ponto de vista e aí de representação, mas eu acho que ele é um instrumento que pode ser muito útil para muita coisa dentro da ideia de tokenização de tudo, que eu acho que é outra grande tendência que a gente começa a ver também se delineando. GameFi, não tem nem o que falar desse, tá, né?
agora a gente sai do paradigma em que a gente pagava para jogar, agora a gente está ganhando para jogar, então realmente muda. Na minha época, eu tinha que pagar os joguinhos e tal, enfim, comprar o videogame. Agora não, agora você joga e ganha, né? Então, realmente, tá uma explosão. DeFi, porque no fundo essa mudança, essa tecnologia, ela veio no primeiro momento com a primeira aplicabilidade, a troca de valores monetários. E o objetivo é você modificar o sistema financeiro de uma forma ampla. Então, eu acho que é a tendência que é para isso mesmo, foi para isso que ela foi criada. Então, eu acho que são os cenários mais punjantes, digamos assim, nesse momento. Alguns projetos em DeFi, GameFi, NFTs e tokenizações de ativos. Eu acho que são essas as grandes tendências. Do ponto de vista regulatório, o que seria bom? Seria bom a gente estar acompanhando isso e também cada vez mais estabelecendo diretrizes, ainda que não tenham leis específicas, mas direcionamentos de interpretação do dispositivo legal, porque auxiliar os empreendedores para que a administração possa entender, olha, esses tipos de operações que são as principais, nós interpretamos dessa forma. Então, vocês têm que se comportar dessa forma. Eu acho que mapeando essas principais tendências seria muito bom se a gente tivesse um pouco mais de confiança para incentivar ainda mais o desenvolvimento e, quem sabe, colocar o Brasil como um país, né, que possa estar recebendo investimentos empreendedores nesse mercado. Eu assim, falou coisas muito, muito interessantes, os NFTs, o DeFi, que vai ser algo sem precedentes, que realmente ele é revolucionário. Vamos falar um pouco, se você quiser, sobre NFTs. Você vê de fato os NFTs. Eu já estou vendo o que está acontecendo no planeta todo sobre esse assunto. Volumes absurdos, a parte de game, então, direto ficam, né, as pessoas que estão junto com a gente dentro do Van Hall ficam, Ricardo, tu já deu uma olhada naquela moeda do game? Eu falei, caraca, bicho, eu parei lá no Atari, lá no Nintendo. Caraca, mas isso daí não é do teu negócio, não, cara? Tu não tem que olhar para isso, não? Eu falei, eu tenho. Mas tanta coisa para olhar, né? Tanta palavrinha bonitinha que a gente... Difícil. É um assunto brutal, o game é brutal, porque ele está... Estamos falando do próprio Facebook agora, com, né, a criação da sua própria moeda também, uma stablecoin, etc. Mas criando uma outra empresa para acoplar todas as outras do grupo, que já tem o nome de metaverso, que já viram que vão colocar, mergulhar as pessoas ainda mais dentro do digital, e você não pode tirar o fator moeda desse sistema. A moeda ela é presente, contínua dentro desse sistema, ou você ganhando, ou você pagando, ou você... Enfim, é um assunto, assim, um assunto absurdo, mas sobre os NFTs é muito interessante porque, foi um assunto que saiu fora completamente da curva, com exemplos dos mais bizarros, né? Teve, se não me engano, um americano que, no leilão da arte lá, ele fez 69 milhões de dólares numa arte. Como é que se faz como é que se, exatamente, nesse avanço todo, como é que se regula essas coisas, sabe, Daiane? Como é que, né, que comportamento que o empreendedor, o comportamento do próprio investidor, porque ele se vê num cenário assim, ó, de tamanha abundância, que simplesmente os limites estão sendo cada vez menores, de fato, né? Assim, quando a gente fala de NFT, nós estamos falando de várias coisas, eu falo, né? Nós estamos falando, o que é NFT? NFT é um não fungible token, ou seja, um token não fungível. O que é fungível? Fungível é você trocar 6 por meia dúzia. Então, tanto faz eu ter uma nota de R$10 quanto uma outra nota de R$10. É R$10. Série A, B, C, D ou série? É R$10. O não fungível não, é algo que é unívoco. Então, nós trazemos a ideia de escassez e de unicidade para o mercado digital, que é importante para trocas de valores. Agora, o que representa esses NFTs? Pode representar um monte de coisa. Pode ser um ser digital mesmo, unívoco, como pode ser simplesmente um título que diz que você tem alguma colecionável, você tem aquele colecionável, e isso não quer dizer necessariamente que você tenha a propriedade ou que você tenha os direitos patrimoniais ou autorais daquilo, porque nós temos que entender o direito. Então, no fundo, ainda que exista isso, nós temos que olhar o direito. O que de fato o direito te dá relacionado àquele NFT? Porque as pessoas não podem confundir o fato de ter um NFT que você vai ter a propriedade daquilo. Não. Porque nós estamos entrando numa seara que é de direito autoral.
tá? E é o direito autoral, aí nós temos que pertence ao autor no primeiro momento, que ele pode, de fato, estar comercializando os direitos patrimoniais relacionados àquilo, mas isso tem que estar no contrato, no smart contract, isso de forma clara. Do contrário, você não é propriedade de nada. Você simplesmente está falando, olha, eu tenho uma figurinha, colecionável, eu sou, né, eu tenho esse colecionável na minha coleção para fins até de, enfim, humanos, né? O ser humano e suas emoções aí, às vezes, né? Até no sentido de exibicionista um pouco, por que não, né? Nós gostamos disso também, né? Não é à toa que Instagram e aí fez sucesso, os youtubers fazem sucesso, porque de fato o ser humano tem um pouco esse perfil. Então, tem que tomar cuidado aqui. Então, pode ser um monte de coisa. E ele pode, eventualmente, a gente está utilizando NFT para representar valores ou propriedades unívocas do mundo real no mundo digital. Então, assim, eu acho que é um instrumento aí que abriu, eu falo, uma caixinha de Pandora para um monte de coisa. Nesse momento, a gente vê o boom nas artes, música e games. Mas é um instrumento que pode ser usado para um monte de coisa, né? Que possibilita essa escassez do mundo digital. E isso é o grande, eu falo, né? O grande X da questão aí dos NFTs, né? Mas o direito, do ponto de vista, é olhar a operação e tentar, dentro da operação que está traçada, estabelecer essas conexões jurídicas, como eu disse. Então, o NFT, eu posso utilizar, por exemplo, eu sou uma artista, criei uma música, lancei um pouco falando vários, olha, quem adquirir esses NFTs vai ter um direito patrimonial sobre a futura venda da minha música. Nesse caso, o direito vai permitir isso, porque no fundo eu fui a autora e eu estou colocando no contrato que esses NFTs que eu estou, né, de uma certa forma ofertando, vão dar um percentual relativamente à futura venda da minha música. Então, as pessoas que acreditam em mim vão comprar já, vão me financiar para que eu lance a música, seja um sucesso e elas tenham royalties, digamos, uma parte disso, né? Royalties não seria meu, mas que tem uma parte desse tipo de situação. Então, tem que olhar qual é o negócio jurídico por detrás, porque ambiente humano, que, né, em tese, a gente pode fazer vários tipos de contratos. Agora temos que tentar entender, dentro do negócio que a gente tabulou, quais são as consequências jurídicas. Que papo maravilhoso. A gente está chegando no final, a proposta era aqui da gente falar em torno de 45 minutos, a gente passa um pouquinho, porque o assunto é extremamente relevante. Queria te agradecer muito a tua participação, por ter aceito o convite de colaborar, né, e compartilhar, né, esse conteúdo e essa informação tão boa para a nossa comunidade. Feliz aqui com o Dr. Roberto, super ativo aqui no chat, aqui, que é um apaixonado pelo segmento. Te agradecer também, Dr. Roberto, pela participação, pelos questionamentos. Ele fez vários aqui, que se a gente fosse colocar agora para falar sobre cada um deles e a posição, a gente levaria mais de 1 hora para encerrar a live. Daiane, eu gostaria que você fizesse aí tuas considerações finais, vamos chamar assim, e te agradecer. Muito obrigado, Daiane, muito obrigado realmente pela tua participação. Eu que agradeço, Ricardo, foi um prazer. Na verdade, enfim, eu acho que a gente está num ambiente de debates mesmo e de discussão, e é isso que é rico, né? São várias opiniões, vários posicionamentos, e eu acho que é dessa conversa, desse intercâmbio que as coisas realmente evoluem. Então, eu queria agradecer e já me pôr à disposição para a gente estar sempre conversando, sempre aí, enfim, né, aberto mesmo a debates, assim, sou facilmente encontrável, né? Esse sobrenome não é muito comum, então rapidamente me encontram por aí. Daiane, obrigado, a gente está encerrando a live, mas foi um ótimo papo, fiquei muito feliz, prazer te conhecer também. E que precisar ir depender, estamos aí, tá bom? Obrigado, Daiane, boa noite. Boa noite.